Capítulo 766. Sabendo que as páginas do diário especialmente selecionadas pela Rainha Misteriosa continham informações bastante importantes, o louco Klein concentrou sua atenção e olhou para a pele de cabra marrom amarelada em sua mão. 11 de setembro. Desde que me tornei anjo, tenho a sensação de que tive minha identidade desassociada. No meu coração, na minha alma e nas profundezas da minha mente, há uma voz que me instiga, me influencia e cria uma sensação incontrolável de frieza, sede de sangue, crueldade e loucura. Isso não decorre do mundo externo ou da influência de um Deus do mesmo caminho. Posso sentir claramente que isso vem dos genes, do subconsciente coletivo da humanidade, de geração após geração. Ela decorre da própria característica de Beyonder, e não das influências psicológicas remanescentes. Isso me faz ter um forte desejo de caçar e matar. Isso me faz querer devorar todos os seres vivos ao meu redor com características de Beyonder. Exige que eu gaste muito esforço para resistir. Mesmo que eu já tenha atuado e digerido a poção, não parece melhorar. Não é de admirar que o Sr. Porta tenha dito que a racionalidade é temporária, mas a loucura é eterna. 28 de setembro. Faz séculos que não escrevo no diário. Na última metade do mês, parecia que estava sendo substituído por um estranho. Pouco a pouco, fico frio e assustador. Até minha filha, Bernadette, só pode permitir que eu demonstre a ela pequenas quantidades de amor paternal. Quantidades muito, muito pequenas. Quando eu estava prestes a enlouquecer, pareceu-me ouvir inúmeros elogios. Eles eram meus súditos, pessoas que se beneficiaram com minhas reformas políticas. São os crentes que me veem como o filho do vapor. Eles me elogiam com grande aclamação. Eles ergueram estátuas minhas, escreveram histórias para mim e criaram canções e poemas para mim. Suas vozes parecem uma âncora de navio que me ajuda a me segurar no lugar. Comecei a ter a capacidade de resistir a esse desejo e a esse rugido dentro de mim. Aos poucos, fui saindo dessa situação, pois mais uma vez possuía os sentimentos normais de um pai, um marido e um homem. Apenas a sequência 2 causa tais mudanças. Na sequência 0, no nível de um Deus verdadeiro, quão aterrorizante seria resistir a essa loucura? Talvez, eles, também precisem de uma âncora para resistir às características de Beyonder e à forte inclinação para perder o controle, os impulsos enterrados profundamente no subconsciente coletivo. Eu provavelmente entendo por que eles estabelecem igrejas e por que querem espalhar sua fé, escrever histórias para os santos de sua facção e deixar lendas para seus anjos correspondentes. Mas por que eles não têm nenhuma forma antropomórfica além de símbolos? Eu não consigo entender isso. Vou tentar perguntar ao Sr. Porta no futuro. Ele parece saber muito sobre o domínio das divindades. Se ele tivesse sido libertado naquela época, poderia muito bem haver uma divindade adicional hoje. 29 de setembro. Depois de reler a anotação do diário de ontem, lembrei-me dos rituais correspondentes da minha sequência 4, sequência 3 e sequência 2. Eles claramente tinham indícios de loucura e crueldade, semelhantes aos praticados pelos antagonistas nos romances. Um caminho de sequência pode muito bem ser um caminho destinado a ser louco e cheio de desespero. E este é o único caminho para os humanos obterem uma força extraordinária. Como isso é ridículo e irônico. Nós nos esforçamos para nos salvar, apenas para nos destruirmos melhor? O conteúdo da primeira página deixou o coração de Klein pesado e reprimido. O Roselli que escreveu essas palavras não era mais uma pessoa comum, mas alguém que se tornou um anjo, alguém que se juntou à ordem eremita do crepúsculo e alguém que viu a ardósia da blasfêmia.
Sua compreensão do mundo misterioso e das características de Beyonder o excedia em muito, mas era ainda mais pessimista do que ele. Ele parecia acreditar que as origens do mundo eram distorcidas, loucas e destinadas à destruição. No entanto, as 7 divindades aparentemente encontraram uma maneira de manter a sua racionalidade. Os humanos comuns não são inúteis. Sua cognição e sua espiritualidade juntas podem ajudar uma divindade a ancorar sua imagem original, retendo suas memórias e razão que acumularam durante anos. Isso pode ser inferido a partir das próprias experiências de Roseli. No entanto, por que as 7 divindades abandonariam suas imagens antropomórficas e usariam emblemas sagrados como forma de abstração? Isso não corresponde às minhas teorias. Não consigo entender por que Klein não perdeu tempo enquanto passava para a próxima página do diário. 5 de dezembro. Noite da lua de sangue. Conversei com o Sr. Porta. Como todas as vezes antes disso, ele sempre fazia um pedido para que eu ajudasse ele a retornar ao mundo real, mas ele não insiste demais nisso. Além disso, ele responderia aleatoriamente a algumas das minhas perguntas. É como se ele estivesse jogando um jogo, tentando ao máximo aumentar minha afeição por ele. Mas, infelizmente, sinto muito, já selei essa opção com antecedência. Como eu já conhecia as lendas dos reis dos anjos, perguntei principalmente ao Sr. Porta sobre o nível de força que os reis dos anjos possuem, sabendo que eu não tinha nada a perder ao fazer essa pergunta a ele. Sr. Porta disse que alguns dos reis dos anjos acomodam a singularidade, enquanto outros consumiram 2 conjuntos de poções da sequência 1, também poderia ser ambos. A palavra acomodar é usada de maneira estranha. Eu perguntei a ele sobre isso, mas o Sr. Porta não me respondeu diretamente. Tudo o que disse foi que se alguém fosse incapaz de acomodar a singularidade, então a singularidade seria um fardo em vez de uma ajuda para um anjo da sequência 1 antes de realizar o ritual para avançar para a sequência 0. É compreensível. É como usar um artefato selado de grau 0. Os efeitos negativos costumam ser assustadores, e a singularidade definitivamente deve ser ainda mais exagerada. Também perguntei quais reis dos anjos haviam acomodado suas singularidades e, da mesma forma, o Sr. Porta não deu uma resposta direta. Ele apenas disse que Amon e Adam fazem todos os anjos sentirem inveja, porque eles nasceram com uma singularidade e não precisavam considerar o problema de acomodação. De outro ponto de vista, isso significa que o estado de Amon e Adam equivale a ter consumido uma poção da sequência 1 e a singularidade? Como esperado dos filhos do Criador. Aquele Criador que também é conhecido como o antigo Deus do Sol era na verdade tão poderoso que poderia transmitir uma singularidade para cada um de seus 2 filhos, bem como as características de Beyonders da sequência 1. Será que ele estava tentando purificar ele mesmo para eliminar qualquer interferência desnecessária? Então, o Sr. Porta também acomoda uma singularidade, e possivelmente também consumiu 2 poções da sequência 1? Eu não perguntei, porque sabia que ele definitivamente não me responderia. Durante a conversa, o Sr. Porta me avisou para não dizer diretamente o nome completo de Adam. Caso contrário, seria detectado e a conversa seria descoberta. Eu tive uma ideia do porquê, quando perguntei a ele, rindo. Ele não disse apenas o nome completo de Adam. Sr. Porta disse que isso não importava. Isso ocorre porque a sequência 4 do caminho do aprendiz é chamada de feiticeiro dos segredos. Tem o significado de manter o sigilo e, embora seja inferior ao servo da ocultação, é suficiente para bloquear qualquer detecção no nível dele.
Fiz mais algumas perguntas sobre as divindades, mas o Sr. Porta não respondeu. Tudo o que disse foi que quando eu tivesse a habilidade e a oportunidade, poderia ir acima da lua para dar uma olhada. Eu então entenderia muitas coisas. Isso está um pouco de acordo com alguns dos meus pensamentos anteriores, mas estou suspeitando que ele está me atraindo para lá para ter uma chance de retornar ao mundo real. Afinal, a aparência dele está sempre relacionada à lua. Enquanto o Sr. Porta aparecer, haverá muitas informações, geralmente cobrindo uma página inteira. Sua explicação sobre o nível de força que os reis dos anjos têm corresponde às minhas teorias. O significado generalizado de Rei dos Anjos refere-se implicitamente a uma quase-divindade que excede a sequência 1 usando uma variedade de meios, mas eles ainda não atingiram o nível de sequência 0. Isso inclui acomodar a singularidade ou consumir uma poção da sequência 1 adicional. O significado simplificado de Rei dos Anjos indicará ao Criador quem a Cidade de Prata adora, os 8 reis dos anjos que são governados pelo antigo Deus do Sol. É claro que eles também devem cumprir a definição geral. Pensamentos passaram rapidamente pela mente de Klein. Quanto à teoria de Rosselli sobre o antigo Deus do Sol, ele concordava fortemente. Ele acreditava que o Criador que a Cidade de Prata adorava havia reivindicado muitas autoridades dos deuses antigos, fazendo com que ele mostrasse sinais de caos e insanidade. Consequentemente, deu à luz decisivamente 2 filhos para eliminar uma parte do desperdício. Simplificando, Amon e Adam são brindes que vêm com poções. Pelo que parece, o anjo da imaginação, Adam, claramente possui a singularidade do caminho do espectador. Ele é provavelmente o misterioso líder da ordem eremita do crepúsculo. Desde os tempos antigos, tem interferido no rumo dos tempos para reviver seu pai. Eu me pergunto se ele avançou para a sequência 0. Mesmo que não tenha, o número de anjos à ordem eremita do crepúsculo pode mobilizar provavelmente excede minha imaginação. O feiticeiro dos segredos, na verdade, tem o significado de guardar segredos, bem como as implicações da ocultação. Klein instantaneamente se lembrou do símbolo nas costas da cadeira do louco. Era o olho sem pupila, um símbolo que representa o sigilo, e as linhas contorcidas que representaram a mudança. Ele rapidamente controlou seus pensamentos e passou para a 3ª página do diário. 28 de novembro. Sonhei com Green novamente. Ele era o mais inteligente entre meus subordinados, mas infelizmente morreu no Mar da Névoa devido a alguma infecção desconhecida enquanto explorava aquela ilha sem nome. Ele nem deixou um filho para trás. Naquela época, eu sabia que a ilha sem nome escondia segredos com perigos inimagináveis, mas devido à minha falta de força, tudo o que pude fazer foi me conter. O sonho desta vez é provavelmente resultado de minha espiritualidade me lembrar que posso explorar aquela ilha, compreender seus segredos e resolver completamente o problema de Green. 29 de novembro. Convoquei 3 subordinados e, com a ajuda de Benjamin Abraham e algumas pesquisas, finalmente encontrei aquela ilha sem nome novamente. Não entrei diretamente e decidi descansar um dia pela sua periferia. Edwards disse que também sonha frequentemente com Green, sentindo um profundo sentimento de culpa por não ter conseguido salvá-lo naquela época. Isso não é responsabilidade sua, mas problema meu. Isso foi o que eu disse a Edwards porque sou o líder deles. 30 de novembro. Nos aventuramos profundamente na ilha. Existiam aqui criaturas Beyonder que grandes fontes de dados afirmam que foram extintas. Elas se reuniram ali sem qualquer conflito, como se estivessem consagrando algo. Esse bando de criaturas Beyonder sem qualquer inteligência parecia estar realizando algum ritual. Eles estavam orando para uma divindade desconhecida? No ritual,
Eu vi Green. Ponto.